Olá, como melhorar o seu detalhamento de projeto? Claro, a principal coisa que realmente melhora o detalhamento do projeto, que eu falo no vídeo de que você precisa da obra, é realmente ir na obra, entregar o seu projeto e perguntar se o executor entendeu aquele projeto ou se ele tem alguma dúvida. E se ele ficou com alguma dúvida, fazer uma mudança no próximo projeto para já sanar essa dúvida dentro do projeto, ok? O ideal nosso é que a gente chegue na obra, entregue o projeto, o executor olhe, entenda tudo e não faça nenhuma pergunta. Sempre que ele fizer uma pergunta, significa alguma coisa que você poderia ter modificado no seu projeto, ok? Mas alguns exemplos aqui de detalhamento primeiro. Bom, primeira coisa, por exemplo, como detalhar uma estaca, por exemplo, você pode colocar, primeira coisa, estaca e já colocar no título como que ela vai ser. Okay? Isso é uma maneira interessante. Tá? Daí o que você pode colocar também? Por exemplo, vamos imaginar que a estaca vai ser um bloco em cima de 40 de altura. Você pode colocar, não colocar estribos já nos últimos 40 centímetros, nem concretar os últimos 40 centímetros e também fazer a cota do comprimento que vai ficar a armadura exposta, de quanto da armadura vai ficar esperando o bloco, tá? Outra coisa também é que em peças extremamente longas, como por exemplo uma estaca, né? Vamos imaginar uma estaca de 30 centímetros com uma profundidade de 10 metros. Se eu for realmente desenhar uma estaca aqui de 30 centímetros com 10 metros, ela vai ocupar quase toda a prancha, vou dizer aqui uma estaca, ó, um desenho real, tá? Ela vai ocupar quase toda a prancha sem quase nada de informação interessante. Então o que você pode fazer é pegar uma cota, tirar uma cota de 3, 4 metros e explodir ela e escrever só o tamanho necessário. Além disso, você pode colocar, quando é uma cota que não vai a um ponto marcado específico, só colocar a cota final. Por exemplo, aqui ó, foi colocado que o nível base menos 0,40 e a estaca vai ir até 9, vai descer 9,60 abaixo desse menos 0,40, chegando até o menos 10. Mas a questão é, eu não preciso marcar lá embaixo menos 10. Tá? Eu explodi aqui, explodi a parte do final da cota e sem problemas. Okay? Outra coisa interessante também para fazer é desenhar já como que vai ser estaca, ok? Isso é normal, mas, por exemplo, aqui você vai colocar, ó, furar até chegar no fio terenoso. Então, você vai fazer uma fundação, ao invés de só falar, faz uma estaca até os 10 metros, não. Você coloca que vai furar até os 10 metros, e quando furar até os 10 metros, vai encontrar um fio terenoso com cascalho amarelo cinza. Significa o quê? Significa que quando a pessoa chegar ali nos 9 metros e ela vê que está tendo uma argila, opa, ela já pode te ligar para perguntar o que está acontecendo. Se ela chegar até os 11 metros e realmente não deu nada de fio terenoso ainda, significa que tem alguma coisa aí, talvez até para furar mais um pouco, mas tem que descobrir o que está acontecendo, que o que está acontecendo nesse projeto aqui deveria ter um fio terenoso com cascalho de 10 metros. Por que não está tendo? Isso é uma questão. E agora a outra questão é que, dependendo do caso, imagina um terreno inclinado, muitas vezes no fundo do terreno o fio terenoso está a 11 metros, mas na frente está a 8 metros. E a camada resistente, digamos, seja esse fio terenoso. Então, as estacas podem ter profundidades diferentes, desde que elas tenham o mesmo SPT. Okay? Então, isso é uma coisa interessante de marcar no projeto. Outra coisa que você pode fazer, ok, você pode cotar, inclusive é interessante você colocar cotas no seu projeto, mas muitas vezes vai ter algum detalhe da obra onde não vai ficar exatamente perfeito e pode acabar tendo uns 2, 3 centímetros fora. Então você pode, além de colocar a cota, colocar o seguinte, ó, por exemplo, viga 17, é uma viga de 12 por 40 acima da parede do banheiro, ok? Eu posso colocar que a distância livre que ela vai ter outra viga está a 2,20 metros, posso, mas se eu colocar que ela vai ficar acima da parede do banheiro, se o banheiro ficar com um pouquinho a menos, beleza, não tem problema, ela vai ficar acima da parede do banheiro. Então você pode colocar referências adicionais de medidas para facilitar na hora de executar, saber por que aquela peça está naquele lugar, ok? Muitas vezes explicar o motivo pode facilitar a execução, ok? Outro exemplo, novamente, uma fundação aqui de uma sapata agora, tá? O que foi colocado aqui, ó? Escavar até chegar à camada de areia dura, ok? Então isso é uma interessante colocar informação de quando que é para chegar, ok? E aqui colocar não necessariamente uma profundidade, mas uma ideia, tá? Então essa camada aqui vai ficar entre 1,20 m e 2 metros. Pode ter diferença entre os SPTs, o importante é chegar nessa camada de areia dura, ok? Então colocar uma variação é interessante, ok? Outra coisa que pode ser feita também, mesma coisa, ó, esses estribos aqui do arranque, ó,
3 estribos de 5, cada 5 a 7, ok? Desde que esses estribos aqui fiquem dentro da sapata, pode ter uma pequena diferença. Então você pode colocar uma gama de opções, ficando de 5 a 7, ok? Outra coisa que pode ser feita também é colocar uma variação de dobra, né? Desde que a dobra fique com 15 a 20 centímetros, tá ok? Certo? Muitas vezes você pode até cotar a dobra exata, tá? Mas a gente sabe que aqui não é crítico necessariamente a dobra em si. Desde que seja feita a dobra ali com a dimensão estimada, muitas vezes é ok. Então você pode colocar uma pequena variação, ok? E como você vai ter uma profundidade variável, também pode ser colocado o tamanho das barras, vai variar de 1,30 m a 2,10 m, dependendo de onde está essa camada de areia dura. Ok? Se for encomendado pré ou ferro antes de escavar a sapata, vai ter que ser encomendado com 2,10. Mas se for escavado antes, muitas vezes dá para ter uma pequena economia. Okay? Outra coisa, é muito comum, isso é questão mais de soft e tudo mais, mas também vejo engenheiros tratando isso aqui, colocar todas as barras de um pilar igualmente espaçadas, quando na verdade colocar mais próximos da ponta pode evitar estribos S ou Z, inclusive tem um vídeo meu sobre isso, tá? E outra questão é que vai dar um aumento de resistência no eixo forte, então você pode colocar a distância de uma barra de pilar. Então as barras do pilar, ó, vai ser 8 centímetros entre elas, tá? Não vai ser igualmente espaçados, não, tá? A gente tem um estribo de 42, descontando ali, seria basicamente a cada 13, cada 14, uma barra da outra, mas eu posso colocar que a cada 8 ela fica mais próxima dessa dobra e tem uma resistência maior à flambagem, ok? Desde que eu tenha menos que 35 aqui entre as peças, tá? Tranquilo, ok? E uma outra coisa que você pode fazer também é, ao invés de colocar uma armadura específica, você pode dar duas opções. Por quê? Porque muitas vezes na obra não vai ter o ferro que você quer, ok? Muitas vezes na obra, inclusive isso aqui é uma coisa que muitas vezes o cliente já me liga e já pede, vai acontecer, ó, eu fui lá e comprei 5 toneladas de ferro 10 e eu preciso usar esse ferro 10, ok? Ou eu tenho um monte de ferro de meia sobrando, tenho um monte de retalho de ferro de meia, será que dá para usar na fundação? É uma possibilidade. Então o que você pode fazer aqui é o seguinte, ó, detalhei uma sapata de 1,30 m por 1,30 m, digamos, ok? E ao invés de colocar que é 5 ferros de 12,5, não. Coloca que é 5 ferros de 12,5 cada 30 ou 8 ferros de 10 cada 17, ok? A principal questão é mantendo ar de aço. 5 barras de 12,5 vezes 12,5 vezes π sobre 400 tem 6,3 centímetros quadrados, 8 barras de 10 vezes 10 vezes π sobre 400 tem 6,28, é uma área de aço bem similar, então você já deixa aqui entender não só que tendo qualquer uma das duas ferragens está tranquilo, ok? O cliente vai ver o que ele tem mais na obra, né? Ou ele pode até usar, dependendo do caso, em algumas sapatas usar os retalhos que ele tem de ferro 12,5 e outras, mesmo que seja a mesma carga, mesmo que seja, sei lá, 10 sapatas iguais, ele pode usar em 5 ferro 12,5 e 5 o ferro de 10, desde que tenha toda a ferragem ali, tá tranquilo, a estrutura vai funcionar tranquilamente, porque qualquer um dos dois casos aqui atende a ar de aço. Beleza? Tá? Outra questão que pode ser feita, ao invés de fazer um detalhamento padrão, sem problemas fazer um detalhamento padrão, os softwares vêm com esse detalhamento aqui, mas muitas vezes você pode fazer um 3D para facilitar o cliente entender, ok? Então o detalhe que eu costumo fazer é fazer já o 3D da sapata. Então, ao invés de fazer só uma sapata genérica, tá aqui, ó, um 3D da sapata, onde eu coloco a armadura dos dois eixos, né? A profundidade dela aqui, podia ser colocada a gama também, depende de cada caso. Ok? E eu coloco já as dimensões na diagonal porque fica muito mais fácil localizar as dimensões na diagonal. Ok? Outra coisa que pode ser feita também é quando você colocar um nível, não só coloca o nível, deixa bem claro o que é esse nível. Ou seja, eu não coloquei que é a menos 1,5, não, coloquei que a base da sapata é menos 1,5. Eu não coloquei que o arranque vai até menos 0,30, não. Eu coloquei que o arranque vai até o fundo da baldrame com menos 30. Ok? Então isso facilita na obra e dá mais um entendimento melhor para o cliente, ok? Uma outra questão que eu demonstrei aqui errado de propósito foi o quê? Tá? Isso é uma questão que na hora de imprimir não tem problemas, mas uma questão que pode acontecer aqui é que quando você mostrar para outro engenheiro pode dificultar o entendimento. Então o que eu recomendo fazer é o seguinte, pode ver que dessa parte aqui está tudo certo, mas essa parte aqui eu desenhei azul claro. Não recomendo fazer isso. Por quê? Desenhe isso aqui em amarelo. Qual questão? Tá? A questão aqui é que eu já estou desenhando meu concreto no corte em amarelo. Eu estou desenhando os estribos em verde. Estou mostrando aqui, ó, o arranque em rosa. Então, se você marcar com a mesma cor, fica mais fácil, ou com o mesmo layer, no caso,
fica mais fácil de entender. Muitas vezes você não vai fazer isso, muitas vezes é mais fácil deixar o desenho qualquer ali, mas se você marcar cada peça com uma cor específica, fica mais fácil muitas vezes olhar no DWG já e entender melhor a situação da obra, ok? Outra coisa que pode ser feito, vamos imaginar um galpão agora, uma coisa assim, tá? Se for fazer uma marcação de nível, isso aqui pode ser para um sobrado, pode ser para uma casa, pode ser para um prédio, tá? Colocar o que, ó? O nível dessa obra aqui, ó, é 0,30, ou seja, o nível desse piso aqui, ó, é 0,30. Inclusive, a coisa que você pode colocar aqui, também é colocar que é um piso de concreto de 7 centímetros, por exemplo, tá? Um piso de concreto aqui de 7 centímetros. O nível 0 é a altura do eixo da rua, não é só, é o nível 0, não, é 30 centímetros acima. Acima do quê? Do nível 0, ok? Por mais que seja comum, seja óbvio que tem que entender que o nível 0 é a altura do eixo da rua, muitas vezes pode ser uma medida diferente. Então você pode marcar o nível 0 é esse. Ou você pode colocar, se for o terreno da esquina, da rua, sei lá, da rua 15 de novembro, por exemplo, tá? Então se passa por duas ruas que têm alturas diferentes, pode ser uma questão de marcar aqui. Outra coisa que pode acontecer é que a rua é inclinada, você tem que marcar um outro ponto. Então já marcar o que é o nível 0, baseado em que você tira o nível 0, entendeu? E outra coisa que pode ser feito, é interessante, medir a diagonal. Ou seja, você tem uma obra, o que vai acontecer quando for feito o esquadro da obra, vai ser medido em X, vai ser medido em Y e vai ser feito X para garantir que a obra está no esquadro, que não é uma obra em losango, por exemplo. E uma maneira de fazer isso é batendo X dos dois lados. Claro, a gente sabe calcular a hipotenusa, mas muitas vezes o executor não sabe. Então, se você colocar a medida da diagonal, fica muito mais fácil para entender, ok? Tá? Outra coisa que pode ser feita também, ok? Coloquei as medidas dos pilares aqui, ó, 6 metros dos pilares e coloquei aqui também embaixo. Muitas vezes só essa medida embaixo aqui, ó, seria suficiente, ó. 6 metros vezes 4, então isso aqui repete, tá? Dá 24,00. Inclusive pode colocar, ao invés de colocar 2.400, coloca quebra no metro para ficar fácil entender que é 24 e não 240 ou 240, ok? Porque alguém medir em milímetros não vai entender isso quadradicamente. Então é medida de fora, eixo, eixo, fora, ok? E uma coisa que você pode colocar também muitas vezes é colocar não só a medida de fora, eixo, mas também colocar a medida interna para facilitar conferir se realmente essa medida está correta, ok? Então você pode colocar as medidas internas também, não tem nada problema, tá? Coloca as medidas internas também e se a obra for simétrica, já pode espelhar, tá? E também pode colocar, isso aqui é 5,80 interno, você pode informar da sua cota o que ela significa aqui, tá? Isso aqui vai facilitar, quando olhar, bater, opa, esse 5,80 é o quê? Eu tenho que olhar, dar um zoom, não. O pedreiro lá, com 55 anos, sem óculos, não vai precisar ficar olhando, apertando o olho para ver, não, é 5,80 interno, pronto, dentro a dentro é 5,80, beleza? Outra coisa que pode ser feita também, você vai fazer um detalhe, ó, você pode colocar detalhes sobre como executar a obra na execução. Por exemplo, aqui, ó, tem um detalhe de uma laje, por exemplo, uma armadura da capa, o que eu posso colocar? Ó, FSK de 25, a princípio coloca um slump de 12, ok? Porque quando o cliente ligar e perguntar, muitas vezes ele nem sabe o que é slump, ou o pedreiro também não sabe o que é slump, você já fala, ó, é slump de 12, pronto, facilita, tá? E outra coisa também, ó, marcar visita. Mas tem que falar para o cliente, não, coloca no projeto, tá? Porque quando o cara for lá olhar a armadura da capa, vai estar escrito, ó, marca visita com o engenheiro, tá? E o que vai acontecer? Mesmo que você já tenha, digamos, a ideia do, vai ter um engenheiro executor toda semana na obra, é muito recomendado, se você mora na região, que se você tem uma laje ser concretada, outro volume de concreto grande ser concretado, ou alguma execução importante ser feita, né? Poderia ser, por exemplo, vai colocar uma ponte no lugar. No caso, é uma situação bem importante que se der um pepino, ter um engenheiro por perto pode eliminar um problema, ok? Vai fazer uma coisa importante. Muitas vezes você vai ficar lá parado, fazendo nada, mas você pode tirar fotos da execução, você pode verificar a execução, aprender um pouco mais de execução e vai te ajudar a longo prazo também. Ok? Então, coloca já, marca a visita do engenheiro um dia antes da concretagem. Ou você pode colocar, se for outro caso específico, marcar visita do engenheiro no dia que for concretadas as fundações, se for furadas as fundações. Isso você pode colocar, tá? Então, isso aqui pode facilitar para já te ligar e já ficar no projeto claro que é para ligar para você, que é para marcar visita para você ir lá e verificar a ferragem. Ok? Outra coisa. Você pode colocar no projeto que é para manter as vigotas alinhadas. Mas eu desenhei aqui o layerzinho aqui em transparente que dá para ver que é alinhado. Ok, mas mantenha vigotas alinhadas é uma nota adicional
Por mais que seja redundância, tá? Desde que a informação esteja lá e seja executado, não importa que redundância, ok? Outra coisa também, quando você vai colocar um reforço, pode colocar não só que é um reforço, você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, uma barra de 10 com comprimento de 1 metro por nervura. Ah, mas é cada 40. Por nervura, é na nervura, ok? Bem no centro da vigota, embaixo da malha. Pronto, ficou óbvio como que é para colocar essa barra, ok? Por mais que seja óbvio para você, muitas vezes o executor não sabe. Então, já coloca uma informação adicional de posição, tá? Outra coisa que pode ser feito, dá uma liberdade para o cliente da posição novamente. Então, ó, é uma malha Q61 com transpasse de 20, pode só colocar aqui transpasse, né? Numa armadura contínua ali, transpasse de 20, ou uma malha de 5 cada 30 com transpasse de 30. Pega uma barra de 5 cada 30 e coloca um transpasse de 30 centímetros. Esse é o detalhamento da malha, só um detalhezinho genérico aqui, mas que já dá para entender o cliente conseguir imaginar a estrutura como um todo. Ok? Daí você vai falar, tá, mas o software que eu uso não faz isso. Provavelmente seu software não faz isso. Mas a questão é, pouco importa o que o seu software faz. Tá? O seu objetivo é você entregar o projeto, não treinar um software para ele entregar o projeto. Até porque no dia que o software fizer tudo, você está demitido e o pessoal do eBERC vai fazer o projeto direto e não precisa de você no meio. Pois é, então a questão é, que bom que o software não faz tudo, porque aí sobra serviço para você e você não está dormindo embaixo da ponte, ok? Mas a questão também aqui é o seguinte, que faça o detalhamento manual porque a parte mais importante do projeto é o detalhamento. Você até pode usar partes do projeto, digamos, feitos pelo software, mas cuida, verifica os detalhamentos do software, ok? Essa é uma questão. Agora, outra questão de projeto também. Você vai falar, ah, mas gasta muito tempo para fazer detalhamento. Correto, você pode gastar muito tempo para fazer algum detalhamento, mas da mesma maneira que os softwares repetem detalhamentos, depois que você faz um, você pode copiar ele e criar um padrão. Tanto é que eu trabalho com detalhes padrão. Ok? Isso aqui é tipo uma mini livraria, né, que eu tenho, tá? De detalhes, tá? Não é os detalhes lá especializados do Revit, tá? Mas só ter um detalhe padrão facilita muito. Só de eu enviar um detalhe da obra, como que é para fazer furos em vigas, tá aqui, ó, tá? Detalhe furos em vigas. Assim para fazer furos em vigas. Isso aqui já são as regras que eu coloco como padrão, chamando uma prancha sempre para a obra, tá? Como que são as vergas? Já tem um detalhe padrão. Como que é um detalhe platibando? Eu já tenho um detalhe padrão que eu só copio e jogo quando tem isso no projeto. Já fica mais fácil para o executor. Eu fiz uma vez o detalhamento, quem sabe revisei uma ou duas e depois mandei para a obra e para o resto da vida é o mesmo detalhamento, a não ser que tenha uma diferença na obra. Ok? E daí você cria a sua livraria. Ah, Gilberto, me manda a tua. Não, cara, o que eu recomendo é que você crie para você entender, porque depois você vai chegar lá com uma livraria, um detalhamento lá que não foi você que fez, e você vai ter que ler junto com o engenheiro ou o executor, junto com o mestre de obras, e você muitas vezes não vai entender aquele detalhe porque não foi você que fez, ok? Daí o pedreiro vai te perguntar, ah, mas por que a distância mínima do furo ali dos pilares é 2 vezes? Você tem que saber? Ah, mas é porque eu vi na internet. Não, não dá. Tá? Eu vi num vídeo do YouTube que pode ser. Não. Tá? Tem um motivo disso. Então, se você fazer um detalhamento, é baseado no seu detalhamento. Tá? Inclusive, tem coisas do detalhamento aqui que não é necessariamente seguindo o estritamente que está na norma. Ok? É uma simplificação que eu uso, é um ajuste que eu uso, é um detalhe um pouco mais crítico do que a norma, um pouco mais leve que a norma. Isso aqui pode acontecer. Ok? O que mais pode ser feito também? Tá? Outra coisa que eu recomendo bastante, se você fez um 3D da obra, manda já um print do 3D. Ok? Vai no software, print screen, vai no Paint, coloca o pedaço ali e cola, tá? Você também pode mandar um link do vídeo do 3D, ok? Isso aqui tem várias maneiras de colocar. A questão principal é, manda detalhes padrões, tá? Manda detalhes simplificados. Por mais que não seja perfeito, só de ter um detalhe lá vai facilitar muito para o cliente entender exatamente o que vai ser feito. Só de ler um 3D, só de ler alguma coisa específica, vai facilitar bastante. Entendido? Então, vai pensar em fazer um detalhamento? Analisa bem e a questão principal é, o cliente tem que bater o olho e ele tem que saber na hora o que tem que ser feito, tá? O pedreiro tem que olhar e saber, opa, é isso para fazer, tá? Se vai ter um engenheiro executor, se for uma obra maior, ele vai bater o olho lá e vai ter que ver, ó, é exatamente isso para fazer. Ah, não vai ficar mais ou menos ali, eu não tenho que ficar caçando detalhe na obra, tá? E outra coisa que eu recomendo é,
Cria um padrão, só para ficar fácil, inclusive, se você mandar o DWG, entender qual prancha é cada prancha, por que cada prancha, e tendo detalhamentos facilitados para execução, ok? Porque quanto mais fácil for ver os detalhamentos, mais fácil vai ser para o executor e menos ele vai ficar te ligando com dúvidas, ok? Isso vai te ganhar a longo prazo tempo para você também, beleza? Então, por enquanto seria isso. Até a próxima.